Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar, o último desta semana, onde vemos que estamos a terminar uma semana em que o Eurodólar esteve praticamente sempre em queda, sempre aqui nesta tendência descendente e que aparentemente mantém por mais algum tempo. Os dados norte-americanos ontem, apesar de mais uma vez não terem tido um grande impacto, ainda assim tiveram um impacto suficiente para vir então fazer este teste aqui que continua aqui em torno de 1,16, veio mesmo ligeiramente abaixo desse mesmo nível. Isto depois de ontem termos um conjunto de dados que, sem serem normalmente muito impactantes no preço, o seu conjunto acabou por pressionar o euro-dólar, ou seja, levar o dólar para ganhos. Aliás, como vemos por aqui, vemos aqui assim o DXY aqui a ter vindo um pouco acima, à volta nos 99,30, 99,40, neste momento segue bastante consolidado, acima dos 99, uma vez mais. Ora, os novos pedidos de subsídio de desemprego abaixo dos 200 mil e ainda os índices manufatureiros, tanto de Nova Iorque como de Filadélfia, a fazer fortes recuperações, acabaram por levar, digamos aqui, a uma aceleração nesta tendência descendente do euro-dólar. Hoje vamos ter um dia bastante sossegado, passa a expressão. As tensões geopolíticas têm vindo a abrandar um pouco, isso nunca podemos tomar isso como seguro, na medida em que a qualquer momento, como nós sabemos, o Donald Trump consegue alterar essa condição, mas ainda assim aparentemente poderemos ter aqui um dia mais calmo, mais seguro. Ainda estamos, não nos podemos esquecer, continuamos atentos ao que se vai passando com a Groenlândia, com o Irão, com a Venezuela e com a Ucrânia, não nos podemos esquecer ainda da Ucrânia. Portanto, em qualquer uma destas situações poderá levar aqui a alguma volatilidade adicional. Para já não é o caso, como vemos, continuamos com volatilidade mas muito baixa. Aliás, vemos isso já aqui no gráfico semanal. Estamos a terminar a semana e o mínimo que foi feito foi o mínimo de ontem, a 1,1593, com o máximo a 1,1698. Portanto, estamos aqui a falar uma vez mais de uma figura inteira de spread, de intervalo entre o máximo e o mínimo durante esta semana. Ou seja, aqui mais uma vez vemos a volatilidade muito baixa que o mercado continua a colocar aqui assim neste euro-dólar. Ainda temos de referir que segunda-feira é um feriado nos Estados Unidos e, portanto, o mercado estará também ele grande parte fora e, portanto, com volatilidade ainda mais reduzida. Temos portanto, o mercado hoje provavelmente vai também ter isso em consideração. Por outro lado, para a semana, temos uma semana relativamente ligeira em termos de dados económicos, de referir, ou seja, de destacar, temos o PCE dos Estados Unidos, portanto, a medida de inflação mais observada pela Reserva Federal, e temos os PMIs que têm mais impacto no euro do que propriamente no dólar. Portanto, isso é o que vamos ter para a semana. Em conjunto, o que vamos ter de facto de relevante é o Fórum Económico Mundial em Davos, e isso com a quantidade de intervenções verbais que vão lá haver, tanto de chefes de Estado como Donald Trump, como de responsáveis máximos dos bancos centrais a nível global, poderemos ter sempre aqui assim, obviamente, e é isso que eu conto para a semana com mais alguma volatilidade, mas isso é um tema para a semana, não é para hoje. Hoje vamos continuar, de facto, a meu ver, bastante com uma volatilidade bastante baixa.
Provavelmente já vimos o máximo e o mínimo da semana, e estamos aqui a falar ligeiramente abaixo de 1,16 e ligeiramente abaixo de 1,17, aqui em torno da média móvel das 21 semanas, que se encontra aqui a 1,1663. E pronto, creio que vamos continuar aqui nesta consolidação que estamos aqui a ver em termos mais amplos, 1,14, 1,19, em termos mais apertados, 1,15, 1,15, 1,18, e provavelmente é isso. Então olhamos para os gráficos de momento, os indicadores de momento pouco indicam, a não ser a continuação provável desta consolidação a estes níveis. Quando olhamos para o gráfico diário, vemos então o suporte agora mais fraco da nuvem de Ishimoku bastante ameaçado. Esta área de hoje está entre 1,1596 e 1,1622, e abaixo temos então, mais importante talvez neste momento aqui, que o mercado possa estar a olhar para um teste mais sério a isto, a média móvel dos 200 dias, que neste momento se encontra a 1,1583. Acima temos então esta tal resistência que continua cá nos 1,17 praticamente, ou seja, o máximo da semana, ligeiramente acima do máximo da semana, e na média móvel dos 21 dias, que se encontra a 1,1705. Portanto, esta será a área mais forte de resistência, que não espero que seja sequer beliscada durante o dia de hoje. Aliás, quando olhamos para os indicadores de momento, tanto o MACD como o RSI mantêm esta tendência descendente bastante válida. Quando olhamos para o gráfico de 4 horas, obviamente nem precisamos de olhar mais e vemos a forte tendência descendente do par, que por sua vez está abaixo da média móvel dos 255 e 21 neste gráfico a 4 horas. A área mais forte de resistência estará aqui assim na nuvem de Ishimoku, curiosamente aqui entre as médias móveis 55 e 200 neste gráfico a 4 horas. Portanto, temos aqui entre 1,1663 e 1,1703 é a área de resistência, portanto aqui uma primeira resistência a nível da média móvel dos 55 neste gráfico a 4 horas, que está aqui, como já vimos, a 1,1663, 1,1664. O preço está a testar neste momento aqui novamente aqui os tais 1,1615, 1,1616 que tínhamos aqui colocado há baixo tempo, validado por este mínimo, e quando olhamos para os indicadores de momento, uma vez mais, dão-nos aqui a continuação desta tendência descendente, em que vamos estar então aqui assim a olhar para o mínimo, para este mínimo já feito hoje, ligeiramente abaixo de 1,16, nos 1,1592, 1,1593, antes dos tais do novo do suporte seguinte a 1,1555. Para terminar, temos aqui o gráfico a uma hora, dá-nos exatamente o mesmo que os gráficos anteriores. Isso valida bastante esta tendência descendente que estamos a ver aqui. Os gráficos de momento estão a dar aqui uma ligeira recuperação, que é o que vemos por aqui, mas ainda assim, tanto o MACD como o RSI se encontram abaixo das respectivas linhas neutras a validarem esta tal tendência descendente. O preço encontra-se neste momento em torno da média móvel 21 deste gráfico a uma hora, nos 1,1608 a média móvel, o preço está a 1,1610. Acima temos 1,1628 dado pela média móvel das 55 horas, e depois a média móvel das 200 horas a 1,1660. Aqui assim temos uma vez mais a linha de tendência descendente, que também resistência, que vai encontrar-se durante o dia de hoje entre os 1,1660 e os 1,1665 aproximadamente, ou seja, validar a tal forte resistência que também vimos no gráfico a 4 horas a este nível. Portanto, este nível vai ser um nível mais difícil de passar, ou seja, um 16,50, um 16,60, um 16,70 é a área forte de resistência. Já o suporte é mais fraco e encontra-se aqui nos tais 1,1593, o tal mínimo já atingido hoje, antes dos tais 1,1555.
O meu cenário base é a continuação desta tendência descendente, embora, mais uma vez digo, tal como tenho dito durante esta semana, sem grandes movimentos, ou seja, com a volatilidade a continuar bastante reduzida, mas a manter esta tal tendência descendente e, portanto, acredito que o preço provavelmente possa manter-se hoje aqui acima deste mínimo, daqui destes 1,1590, 1,1592 que vemos aqui, e os 1,1640, 1,1650 a ser o máximo do dia de hoje, a não ser que alguma coisa realmente, algo muito mais agressivo aconteça no mercado. Atenção, no meio disto tudo temos ainda outra situação que Katayama, a Ministra das Finanças japonesa, quase que avisou que poderíamos estar perto de uma intervenção e que os Estados Unidos também estariam nessa intervenção. Ora, se isso acontecer, estamos a falar de vendas de dólares face ao iene, mas que acabam por transmitir aqui assim alguma fragilidade também ao dólar em geral e ao euro-dólar também, o que suportaria aqui assim alguns ganhos do euro-dólar. Portanto, essa situação poderá ser uma situação com impacto aqui no euro-dólar. Eu não acredito que para já possa acontecer e, portanto, por aí vamos continuar com este cenário base, ou eu irei continuar com este cenário base que estou aqui a colocar neste último dia da semana. Bom, mas como sempre isto é apenas a minha opinião, é apenas a forma como eu vejo o mercado, a forma como interpreto os dados e os gráficos, não é nenhuma recomendação de investimento. Para hoje é tudo, para esta semana é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, um excelente fim de semana, bons negócios e eu por mim estarei por cá na próxima segunda-feira com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!